Oi, gente. Esse é um vídeo pra falar sobre o filme Midsommar. É uma coisa que eu queria fazer já há um tempo, porque eu pretendia fazer isso com alguma recorrência, mas eu percebi que é muito mais difícil do que eu imaginei. Então eu vou fazer pra mandar pra alguns amigos que me pediram pra discutir isso. E talvez um dia eu edite, eu faça alguma coisa sobre isso ou não. Mas acho que é uma boa ideia já começar com vídeos mesmo que seja só pra amigos. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que... Antes de falar sobre Midsommar, a gente precisa entender um conceito de antropologia que eu acho fundamental para poder aproveitar melhor a experiência do filme, que é o conceito de relativismo cultural. Relativismo cultural é um conceito utilizado na antropologia, mas que não tem origem só nele, tem origem em várias ciências humanas aí, e até mesmo na matemática a gente tem, né, a questão do... depende do referencial na física, sabe? Um objeto está em movimento, o repouso depende do referencial. Enfim, o relativismo cultural, ele parte do pressuposto de que você, como uma pessoa, você é atravessado pela sua cultura. Ou seja, a pessoa que você é, ela não existe sem a cultura na qual você foi criado. Só o seu código genético, o seu DNA, não determina a pessoa que você é. O que determina é o que você vive, por consequência, a sua cultura, a família, o período que você nasceu. No meu primeiro ano de psicologia, na matéria de psicologia e ciência e profissão, a gente leu um texto, que eu não me lembro agora os autores, mas eu posso procurar, que falava um pouco do processo de evolução do pensamento sobre a psicologia. E quando a gente fala da era medieval, né, pré-revolução industrial e pré-iluminismo, a gente fala de pessoas que não tinham o conceito de individualidade como a gente tem hoje, agora. Quando você pensava sobre você, sobre o indivíduo, sobre seu papel no mundo, essas pessoas viam isso de uma forma mais coletiva, ou seja, eu sou parte de um todo. Eu sou parte de um grupo dos planos de Deus. Então, não tinha uma ascensão social, né, no feudalismo. E quando a gente tem o iluminismo, é que a gente tem essa mudança de paradigma, de pensamento centrado no eu. Por que eu tô falando isso? Porque o momento que você está localizado na história, geograficamente e temporalmente, determina muito quem você é. Então, se você nasce no norte do Brasil, se você nasce no sul do Brasil, a gente vai ter alguns hábitos muito diferentes, mesmo sendo do mesmo país. E o relativismo cultural, ele precisa ser feito porque existem algumas culturas que elas vão diferir de uma forma muito grande das outras. E que se a gente não for capaz de fazer o processo de entender que culturas diferentes existem e que não há uma moral de certo ou errado. Sério, não há uma moral de certo ou errado. A moral de certo ou errado depende da cultura. A gente vive numa moral cristã que trabalha com a culpa, com o medo e com a repressão, mas não são todas as culturas que são assim, né? Então, quando a gente fala de relativismo cultural, a gente fala disso, desse processo de entender que o que a gente tem como certo ou errado, ele é enviesado e ele é moldado pelas nossas experiências e pelas nossas limitações enquanto seres humanos. E, inclusive, que não importa o quanto a gente estude e desenvolva essa capacidade de relativizar as culturas, a gente não vai deixar de se sentir coisas com relação às outras culturas, sentir desconforto, raiva, medo, mesmo sabendo que aquela cultura tem o direito, sabe, de ser diferente da sua. Então, ficou um pouco longo, eu espero que vocês entenderam o conceito, porque imagina, isso é um conceito super amplo. A gente debateu ele o semestre inteiro, teve várias brigas, porque, por exemplo, o relativismo cultural que você faz com práticas que às vezes exploram animais. Não que exploram animais, mas sei lá, práticas que matam animais. E aí as pessoas que defendem os animais falam que é um absurdo, que não pode e tudo mais. Ou práticas como a mutilação genital de mulheres. Então, é uma coisa absurda e você tem que interferir. Mas como que você vai interferir nisso dentro de uma cultura? Porque não é só uma prática, aquilo tem todo um significado e uma simbologia, né? Então, outra coisa que dá de exemplo, acabou virou uma aula que não é nem de Midsommar, desculpa. Mas uma coisa que também pra dar exemplo é
na Índia, em alguns outros países ali na África, eu não sei quais os países, sei que na Índia sim, a mão esquerda é considerada amaldiçoada e a mão direita é considerada a mão correta. Então, se você oferece alguma coisa pra... Se alguém oferece uma coisa pra você, você pega com a mão esquerda, é extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo. E pra gente isso não faz muito sentido. Então, é isso que eu preciso que vocês tenham um pouco em mente, expandam um pouco a ideia de relativismo cultural. Por quê? Porque o filme ele é criado em cima do relativismo cultural. Uma coisa que é importante, por exemplo, é o fato de que os rapazes que vão lá, eles são estudantes de antropologia, doutorandos de antropologia. Eu acho que essa escolha da menina, inclusive, que faz psicologia e deles que fazem antropologia, é muito, 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 muito característica, muito importante. Por quê? Porque pra você levar uma pessoa pra uma cultura muito diferente, sem que essa pessoa entre em pânico e saia correndo, como a Connie e o noivo dela, que eu não lembro o nome, mas aqueles dois ingleses que surtam quando acontece lá o cenicídio, quando as pessoas velhas se matam. Se você não for um antropólogo, é aquilo que vai acontecer com você. Se você não tem essa sensação de relativismo cultural, Gente, eu não lembro o nome dos personagens. Eu vou falar que é o cara que fez The Good Place, o filósofo de The Good Place. O Christian, que é o namorado da menina, e o Mark, eu não lembro do filósofo no momento. Eu sou muito ruim com o nome, desculpa. Mas ele e o próprio Christian fica muito empolgado e decide fazer a tese dele lá. E ele fica muito empolgado de ter testemunhado aquilo. Por quê? Porque eles já têm essa ideia de, uau, uma cultura completamente diferente, eu quero aprender sobre ela, e não tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, que bando de gente maluca, vocês são surtados. Vocês estão deixando as pessoas se matarem. Essa é a diferença entre um antropólogo e um não antropólogo. Então, eles fazem isso justamente para poder relativizar, para poder dar uma sensação... Essa sensação do relativismo moral, ela é aplicada da perspectiva dos antropólogos que estão ali. Então, eu achei muito sábia essa escolha, porque como não tem como eu garantir o relativismo cultural das pessoas, que as pessoas saibam esse conceito, ele encontrou isso através dos antropólogos, ou seja, algumas falas, a fala do Christian com a principal, que eu já esqueci o nome dela. A fala do Christian com ela, quando ele fala que... Ela pergunta, você não ficou chocado com o que você viu? Ele, claro que eu fiquei. Mas a gente tem que entender que é a cultura deles. Nós mandamos os nossos idosos para um asilo. Isso deve ser um absurdo para eles. Pensar assim ajuda bastante você a criar o senso de relativismo cultural. Então, ele conseguiu dar essa perspectiva através dos personagens sendo antropólogos, então explorando aquele mundo com uma curiosidade antropológica. E isso pra mim já é um grande mérito do filme. E aí entra o segundo grande mérito, uma apresentação de uma outra cultura. Particularmente, eu acho muito interessante a escolha de uma cultura exclusivamente branca, uma cultura escandinava. Porque num filme que se propõe violência, ou seja, num filme que se propõe como terror, embora eu classifique como thriller psicológico, eu gosto muito de associar o monopólio da violência, ou seja, o direito a matar outras pessoas, com a cultura escandinava, com a cultura branca. Não que outras culturas não façam isso, gente. Não que o ser humano não esteja se matando aí desde que a gente, descobriu que existiam outros tribos. Mas porque dentro da perspectiva que a gente vive hoje em dia, né, no momento, querendo ou não, esse monopólio da violência, ele é muito associado à figura branca, a um poder que o branco tem. Se uma sociedade negra, imagine o contrário, se uma sociedade negra promovesse o que uma sociedade branca promoveu em Midsommar, a reação é completamente diferente. Mesmo que fosse num filme, as pessoas se sentem muito mais brutalmente atacadas. É diferente a emoção que se fomenta, entendeu? Porque brancos têm um privilégio social no qual se dá o benefício da dúvida. Então é mais fácil você aceitar que é uma cultura quando as pessoas são brancas, todas brancas. Especialmente quando elas são violentas, né? Então isso pra mim é um fator que eu gosto bastante. E aí vem a própria cultura em si, que pra mim é encantadora, é uma cultura extremamente comunitária. Aqui entra aquele exemplo que eu dei pra vocês do que eu aprendi em psicologia, que é sobre o pensamento coletivo. Vocês lembram quando a Connie desaparece? A menina inglesa lá? Que primeiro aparece um cara falando que o namorado dela foi. Aí, quando eles estão falando na mesa de que ela foi embora, alguém voltou, outro cara, não é o mesmo, fala que ela foi. E aí, quando a menina principal vai pra cozinha,
Ela pergunta e a menina, você não se despediu dele? Que pena. Ele foi de caminhão pra cidade. Tipo, 3. São pessoas completamente diferentes e todas elas estão falando a mesma coisa. Isso cria, numa pessoa que tem uma ideia de individualidade, tipo, a ideia de confiança. Sabe? Tipo, é aquele negócio da recomendação. Uma pessoa te recomenda, que é bom, você confia. 2 te recomendam, você confia. 3 pessoas te recomendam, você fala, não, realmente isso deve ser verdade. Então, só que quando você para pra ver como eles funcionam, é como se eles fossem formigas. Como se eles funcionassem como um grande fossem pessoas independentes, mas funcionassem só como um grande organismo. E isso é representado onde? Nos momentos em que eles sentem o que o outro sente. Incrível. Pra mim são as cenas assim mais fantásticas, são uma das coisas mais geniais do filme. A ideia de você colocar eles sentindo o que os outros sentem. Quando aquele cara pula e ele não morre e todos começam a agonizar de dor. No sexo, o prazer de uma é o prazer de várias, porque aquilo ali é a fertilidade, é um ritual de fertilidade aquilo ali. Então, esse prazer coletivo compartilhado, a dor emocional da menina quando ela descobre tudo e a vida dela desmorona e ela grita e aquelas mulheres gritam junto. Uma cena fortíssima que eu choro pra caralho, assim, porque é muito intensa. A dor no final, quando eles queimam a capela lá com as pessoas, eles ouvem os gritos e eles agonizam junto. Isso tudo é toda uma representatividade simbólica para você entender que aquela cultura, ela não pensa de uma perspectiva individual. 3, 4 mulheres ninando um bebê. Lembra que tinha um bebê e eram umas 3 assim cantando pro bebê enquanto o Christian tentava acender a velhinha do bolo de aniversário pra menina, que eu não lembro o nome, a loirinha lá. Como se não tivesse só mulher loira. Enfim, e daí me perdi. Voltando. Nessa questão coletiva, as pessoas sentem juntos, porque eles são um corpo só. Vocês podem ver que todas as atividades são em grupo. Você não vê pessoas fazendo coisas sozinhos. Tudo deles é coletivo. Essa ideia é cultural, não é simplesmente... É uma ideia de como você ser moldado mentalmente para pensar dessa forma. Para pensar, inclusive, dessa forma a ponto de você se sacrificar. Porque vocês têm que parar pra pensar que não é uma coisa que vai só e mata pessoas de fora. Eles matam pessoas de fora e matam pessoas de dentro. Tipo, essas pessoas de dentro escolhem morrer. Porque você é parte de um todo. A sua vida individualmente, ela não tem um significado. Ela tem um significado dentro daquela comunidade. Tudo que você faz é moldado dentro daquela comunidade, dentro daquela expectativa de grupo, sabe? Tudo é feito para várias pessoas, tipo, para todos. Você é parte de um corpo. Como se você fosse realmente um membro, sabe? Como se você fosse uma mão, como se fosse um pé. É uma outra perspectiva que eles o tempo todo trabalham, né? Então, eu acho que essa questão da cultura é muito interessante. Muito, muito interessante. Eu acho que é algo que é mais profundo do que a gente sente à primeira vista. O cenicídio, out alguma coisa, eu não lembro o nome, ele é comum. Existiam culturas escandinavas que faziam exatamente aquilo, que era saltar de um precipício. Eu acho que aquele nome que eles falam pro ritual é o nome de um penhasco na Escandinávia, num país escandinavo, de onde as pessoas se matavam. Porque cenicídio, né? De senil de velho, é isso, suicídio de pessoas velhas. Isso acontecia também em regiões frias, em época de escassez, em que as pessoas, os velhos e doentes saíam falando que ia caçar, sabendo que ia morrer, sabe? Vários tipos de rituais de sacrifício de pessoas velhas, idosas, para poder garantir a sobrevivência dos mais jovens. E eu acho muito legal mesmo a forma como eles escolheram abordar o cenicídio, a explicação que ela dá. Tipo, o que eles fizeram pra eles é uma grande honra, quando chegar a minha vez eu vou fazer, morrer aos poucos, sabe? Tipo, que é desonroso. Nós não queremos, tipo, passar pelo sofrimento do envelhecer e tudo mais. Tipo, é questionável do ponto de vista do que você considera importante ou não sobre a vida. Mas é uma forma muito bonita e que, pra mim, assim, é incrível. Eu, particularmente, acho muito sensata. Eu gostaria de viver uma cultura onde a gente lidasse melhor com a ideia de morrer. E que morrer tivesse mais sentido do que simplesmente lutar contra as possibilidades até não ser mais possível. Esse negócio da gente só lutar desesperadamente pra não morrer, mesmo vivendo, muitas vezes, numa condição completamente precária... tipo, quando você tá idoso, sabe? Não quero falar precário, a pessoa pobre tem que morrer porque fica horrível falar precário e as pessoas associarem a outra coisa, mas enfim,
uma condição completamente precária, tipo, de saúde, tipo, você já tá idoso, você já viveu bastante, as pessoas que você gosta já morreram, seus filhos estão criados, eu acho que, tipo, você poder escolher a hora de morrer e de uma forma honrosa e com todo um ritual e junto da sua comunidade, todo aquele circuito de vida e morte e tudo mais, eu achei muito poético, eu achei muito bonito. E apesar, obviamente, da escolha deles brutal de mostrar a cena da morte em si. E eu acho que aqui a gente tem que pensar no pequeno detalhe que talvez nem todo mundo tenha pegado nessa questão do femicídio, aproveitando o momento sobre ele, que é quando a menina, a principal, ela olha lá pra onde aconteceu a morte e ela vê a irmã dela encostada na pedra também, tipo, que ela tem, eu não sei se ela vê ou se ela sonha, acho que é quando ela sonha, que ela vê a irmã dela naquele local lá. Vocês têm que lembrar que a irmã dela se suicidou. A irmã dela se suicidou e matou os pais, né? Ela matou os pais e se matou. Provavelmente, dá de se deduzir, ela deve ter dado drogas pra eles dormirem, né? Sonífero. Eles dormiram e aí ela fechou tudo, ligou os carros com monóxido de carbono e matou eles. Então aquilo ali, tipo, além de ser um gatilho pra ela, da lembrança, assim, é um comparativo do que a morte e o suicídio significam na cultura dela, na nossa cultura, e o que a morte e o suicídio significam naquela cultura, sabe? O quanto tirar a vida, quando a irmã tira a vida dela e dos pais, assim, obviamente que tem um assassinato, o quanto, mas ela via a irmã, o quanto aquilo arranca da menina, o quanto isso, perdão, o quanto aquilo arranca dela e o quanto daquele povo aquilo é festivo, sabe? Do quanto para aquele povo aquilo tem um significado diferente. Esse comparativo entre como a morte, como a escolha sobre como e quando morrer pode ter valores diferentes. E aí vem o relativismo cultural, porque morrer, se suicidar, né, na cultura ocidental, nos Estados Unidos, é uma coisa. Ela era bipolar, ela tinha problemas, etc. E você se suicidar dentro de uma cultura onde isso é visto como parte do ciclo da vida e você é preparado a vida inteira para isso, significa outra coisa, né? O meu cachorrinho coçando. Enfim. Outra coisa que eu acho importante do relativismo cultural é o seguinte. Esse é pra gente com relação aos Estados Unidos, que é a questão do luto. Os pais dela, a irmã dela, morrem no inverno. E aí eles fazem um corte, depois de um tempo, já pra primavera, verão. Que é quando ela vai naquela festa com o Christian. Porque tava nevando, aí vocês podem ver que eles mudam a temperatura na janela. Tipo, tava nevando e aí de repente ficou sol e tudo mais. Não é que passou só um dia. Passou algumas semanas já, provavelmente uns 2 meses ali naquele processo de quando aconteceu. Ela ainda tá no processo de luto. Mas uma coisa que é característica dos Estados Unidos, vocês forem pesquisar um pouquinho com pessoas de lá, que falam um pouquinho sobre lá, é que a relação deles com a família, com essa questão, é bem menos intensa que aqui no Brasil. A gente não se desvincula, tipo, dos pais, dos avós e etc. Lá não, as famílias são mais mononucleares. Quando você sai da casa dos seus pais para seguir sua vida, você sai, você volta, sei lá, nas ações de graça e tudo mais, conversa de vez em quando, mas é uma vida muito independente. E não é uma... Eles não têm essa intensidade emocional que a gente tem aqui como latino. Então, quando a gente vê as pessoas simplesmente, não é ignorando, mas tipo, tentando fingir que tá tudo bem pra ela não ter que falar sobre o assunto, isso é característico de lá. Isso eu falo principalmente pro Gabriel, que perguntou por que aqui as pessoas ignoram que a família dela morreu. Não é que ignoram, mas que passou alguns meses, eles pulam esse período mais dramático, ou seja, imediato da dor dela. E depois, é cultural deles realmente isso, tipo, abafar as coisas. Ok, segue o caminho, sabe? Seja funcional. Você pode ver que ela própria abafa, ela própria bloqueia. Ela própria, quando eu esqueci o nome dele. O que leva eles lá pra Midsommar, lá pro evento, ele vai dar os pêsames pra ela e o quanto pra ela, tipo, ela não quer ouvir aquilo. Então,
evitar falar disso, evitar falar de emoções e de sentimentos e de como aquilo estragou a vida dela é bem característico. Por isso que eles, geralmente, quando vão fazer isso, eles têm grupos de apoio de luto. Aqui no Brasil também, né? Mas que você vê em filmes, que é quando as pessoas conseguem, tipo, falar um pouco sobre como a perda afetou elas. Vocês podem ver esse grupo de apoio de luto, um exemplo dele de como ele é usado, explorado, no outro filme desse mesmo diretor, em Hereditário, que tem. Então, é só uma explicação sobre isso, sobre por que não é falado, por que ninguém tem as pessoas protegendo e cuidando dela, e por que não tem um monte de amigo ao redor e tudo mais. Porque lá não é assim, porque a nossa cultura é muito diferente da deles nesse aspecto, sabe? Tipo, sobre o luto e sobre o cuidado e sobre rede de apoio, sobre famílias, as coisas funcionam diferente. Então a família dela era o pai, a mãe e a irmã, tipo, não tem uma avó, uma prima ali, porque deve ter, mas não são pessoas que são super próximas como a gente é aqui no Brasil. Além disso, é objetivo do filme mostrar o quão sozinha ela é. O quão sozinha ela está o tempo todo, mesmo dentro do relacionamento dela com o Christian. Que ela tá sozinha. E agora, tipo, a irmã escolher morrer e matar os pais e ela não ir. Tipo, imaginem que não é só a perda, é você ser deixado pra trás, é como se você não fosse parte da família. Sabe? Você não é parte da família. Toda a família foi, mas você ficou. É uma sensação de abandono tão grande que parece que você não é digna nem de morrer junto com a sua família. É uma sensação de solidão tão absurda, tão devastadora. Não é só a solidão do luto das pessoas que não estão aqui. É a solidão de não fazer parte também. Então, é isso que é construído sobre ela. É isso que é fundamental sobre ela nessa morte e em como mostra o relacionamento dela antes com o Christian, para poder culminar no resultado que foi o festival para ela. Então, é importante levar em consideração o relativismo cultural, inclusive o nosso, com relação aos Estados Unidos. Outras coisas interessantes... Eu vou fazer outro vídeo, porque já ficou com 21 minutos. Então, eu vou fazer assim, eu vou mandar esse vídeo e depois eu vou fazer um com mais outras colocações, porque é muita coisa. É um filme que eu gosto muito. Eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, sobre tudo. E é isso, desculpem o vídeo gigante.